Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História comigo, professor Dalton. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, sei lá quando foi a última aula que eu gravei, mas estou gravando uma aula para vocês diretamente do dia 12 de outubro, hoje, Dia das Crianças, o dia de vocês. Estou aqui gravando uma aula especial. Aí você fala, não sou criança, professor, mas faz valer o meu esforço que eu estou gravando aula no meu feriado, eu podia estar dormindo, mas não estou aqui. Pessoal, lembrando, a videoaula é para ser feita com base nesses vídeos que eu vou gravar para vocês. Ao invés de gravar 3 aulas, eu vou gravar apenas 2, com conteúdo que seria de 3. Então eu quero essas 2 anotações. Beleza? A primeira fazendo uma introdução e falando especificamente sobre o fascismo, a segunda falando especificamente de nazismo. Eu quero ver isso no caderno de vocês. Não quero que você anote dos textos, anote da videoaula. Vamos lá. No período que nós estamos estudando ali do século XX, as primeiras décadas, nós tivemos uma série de conflitos, uma série de mudanças na sociedade. E dentre essas séries de mudanças, nós tivemos a ascensão ao poder, ascensão é chegar ao poder, governos totalitários. Dentro da Europa tivemos 2 governos que vão ganhar um grande destaque, que são os governos nazifascistas. Você tem na Itália um governo fascista, e eu vou explicar a origem dessa palavra, e na Alemanha você vai ter um governo nazista. Também vou tentar explicar para vocês a origem dos 2 termos aí, beleza? Vamos lá. Para falar um pouquinho aí, nós temos que dar a definição de totalitarismo. O totalitarismo é um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados na mão de um partido político ou um governante que se considera líder ou chefe da nação, controlando, segundo suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas. É como se eu dissesse para vocês, o presidente, o embaixador, o chanceler, seja quem for a pessoa que esteja no poder, tudo tem que passar por ele. Ninguém decide nada sem ele, nenhuma decisão é tomada sem que ele dê a palavra final, porque ele é a pessoa mais importante, o poder total tem que estar nas mãos dele. Esse tipo de regime de governo aí, ele aconteceu no Brasil, tá? Nós tivemos aí Getúlio Vargas como governo totalitarista, tivemos na Alemanha, na Itália, tivemos também na Espanha, Portugal e Japão. E ao redor do mundo você tem outros regimes totalitários atualmente. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Quais vão ser as características desses governos e o que eles vão fazer dentro de cada país? Vamos lá. Características básicas, e aí eu gostaria que você anotasse cada um desses termos aí que está aparecendo na tela, porque eles são importantes. Nacionalismo extremo, a pátria acima dos cidadãos. Lembrou de alguma coisa? Não foi eu que disse. Essa ideia de nacionalismo extremo ela é perigosa. Ele diz que o seu país é o mais importante, as pessoas do seu país são o mais importante, o país é mais importante. Se você precisar morrer pelo seu país, você vai morrer pelo seu país, porque o seu país está acima de tudo. Cuidado. Todas as pessoas devem se sacrificar pela pátria. Aí vem xenofobia, ódio a quem não é da pátria. Esses regimes totalitários eles vão levar ao extremo essa questão da xenofobia. Só serve quem é do nosso país, quem é de qualquer outro país não serve. E aí a gente vai ter uma perseguição a esses grupos que não pertencem à mesma nacionalidade das pessoas deste país. Militarismo e corporativismo. Primeiro, militarismo. A gente vai ter grandes exércitos sendo formados na Europa após a crise de 29, tá? Principalmente nesse período pós-crise de 29, eu vou explicar o motivo mais à frente. E esse corporativismo é fazer parte de um corpo, fazer parte de um grupo, você não ser excluído, você não ser abandonado, você se sentir aceito. Esses movimentos aí, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles vão criar uma ideia de pertencimento. Você é importante porque você é alemão, você é importante porque você é italiano, você faz parte de um grupo. Isso vai fazer uma lavagem cerebral nas pessoas e por conta desse militarismo, desse corporativismo, as pessoas vão cometer atrocidades, coisas bárbaras, sabe? Absurdas que você não consegue imaginar alguém fazendo. Mas infelizmente em 2020 ainda se fala de neonazista no Brasil e fora do Brasil. Tá. Anticomunismo.
perseguição aos comunistas e socialistas. A gente vai ver que eles vão colocar como um grande inimigo do mundo os comunistas. Aí você fala, professor, em 2020 a gente ouve falar disso e nem existe comunista mais. Sim, em 2020 a gente ainda ouve falar sobre isso, mas naquela época nós tínhamos a União Soviética e foi lá que houve um movimento que derrubou o poder, que foi colocado um novo governo, um governo do povo, né? E esse governo do povo não conseguiu se manter como governo do povo e acabou surgindo outro governo totalitário, que vai ser o governo de Stalin. Só que, diferente desses, que são governos totalitários de direita, o governo de Stalin vai ser um governo totalitário de esquerda, né? Questões de posicionamento político. Antiliberalismo. Eles vão ter um controle da economia pelo Estado. Não existe livre mercado, não existe livre concorrência. O Estado controla tudo. Lembra da ideia do totalitarismo? Tudo é controlado pelo Estado. O que você faz, o que você não pode fazer, como você pode fazer. E por que as pessoas não lutavam contra isso? Porque o país vai estar numa situação de crise, o país vai estar se recuperando, a moral das pessoas estão baixas. Então, esses grupos vão trazer aí um poder de volta para o seu país. Um único partido. Sabe essa galera que fica perseguindo os partidos? Fala, a culpa é do partido tal, a culpa é do partido daquele, o problema é não sei o quê. Isso aconteceu dentro da Europa, a ponto de que só houvesse um partido. A partir do momento que você só tem um partido, você não tem oposição. Então, se esse aqui estiver fazendo errado, quem vai criticar ele? Quem vai apontar o que está errado, se não existe oposição? Ninguém. E o que está sendo errado vai continuar sendo feito errado. Seguindo, culto ao líder. O governante é líder e guia da nação. Esse foi um dos maiores problemas. Tudo aquilo que o líder dizia era soberano, ninguém podia questionar. Era uma palavra final, como se fosse uma divindade. Então você vai ter, na Itália, você vai ter o Mussolini. Na Alemanha você vai ter o Stalin. E essas figuras são cultuadas. Sabe essa ideia do povo carregar bandeira com o rosto, falar que ama o governante? Sim, você está pensando, professor, mas você está falando de muitas características de governos do mundo atuais. Sim, mas isso aqui é uma característica específica lá da década de 30 e de 40. Seguindo, propaganda e educação. O Estado usa os meios de comunicação, a escola e grandes espetáculos para exaltar o governo. Novamente, não estou falando de tempos atuais, estou falando de nazismo e fascismo, onde o governo vai colocar na cabeça das pessoas que o país é acima de tudo, que você tem que respeitar o seu líder, adorar o seu líder, que você tem que fazer parte daquele grupo, que você tem que perseguir os comunistas, que você tem que estar envolvido. E isso era feito pelo governo. Eles criaram os inimigos, eles criaram a solução para os inimigos e eles vão perseguir essas pessoas e os alemães vão perseguir essas pessoas porque eles respeitam o seu líder, eles seguem o seu líder. Seguindo, racismo. Sim, racismo. Você vai ter dentro dessa região uma perseguição a todos aqueles que não são chamados de arianos, a raça pura, o branco puro. E isso tem dentro do nosso país também, pessoas que se consideram arianas, sendo que no nosso país pouquíssimas pessoas são brancas de verdade. E, por último, não menos importante aqui dessa parte, o expansionismo territorial, a conquista do espaço vital. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a Itália perdeu a Primeira Guerra e eles perderam territórios. E eles vão entrar na guerra novamente, isso aqui é antes da guerra, um período entre guerras, como é chamado, para reconquistar esse chamado espaço vital. Aí aqui a gente vai ter algumas características do que seria uma democracia liberal, que é o que a gente vive, do governo autoritário e o totalitarismo. E aí a gente vai analisar de forma simples. Numa democracia liberal você tem governantes eleitos pelo povo, democracia, o processo que você conhece nas urnas, vários partidos, e aí você escolhe qual candidato melhor te representa, liberdades individuais, você tem o direito de ir e vir, de se candidatar, de concordar, de não concordar, liberdade econômica, você põe o preço que você quiser no seu produto, você vende o que você quiser da forma como você quiser. No autoritarismo, a gente já vai ter um governante, né, que é um ditador que governa de acordo com o interesse das elites. Aqui ele governa por um grupo específico. Não existem partidos políticos, novamente, para que não haja oposição, para que ninguém aponte as falhas do governo. E todo mundo que apontar as falhas do governo vai ser perseguido, vai ser massacrado, torturado. Censura dos meios de comunicação.
os jornais mentem, as revistas mentem. Não, então agora só vai publicar o que a gente autorizar. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Europa. Beleza? Continuando. Repressão e violência são usados pelo governo. Não concorda comigo? Vamos ali conversar num lugar que você nunca mais vai voltar. População é passiva, deixa o governo mandar. Isso aqui são características de um governo autoritário. Agora vamos ver dentro do totalitarismo. O país é comandado por um líder. Líder, a palavra é essa, as pessoas seguem ele, o modo de vida, o jeito que fala, o jeito que pensa. As pessoas seguem ele como se fosse uma pessoa, como se fosse um Jesus, um membro de uma ordem religiosa, que tudo que ele fala, as pessoas têm que seguir. Sim, o comentário religioso é para comparar o quanto era importante para essas pessoas. Há um único partido político, não existem outros dentro do totalitarismo. Censura nos meios de comunicação, aí você fala, igual aqui, professor. Repressão e uso de violência, igual aqui. E por último, o diferencial busca mobilizar a sociedade pela propaganda. Eles querem que você faça parte desse grupo. Eles querem que você siga esses ideais. Eles querem que você pense como eles. E eles vão fazer isso. E eles vão criar propagandas. Eles vão colocar na sua cabeça que existe um inimigo em comum. Eles vão mostrar, olha, eu tô certo e todo mundo tá mentindo. Você tem que acreditar na minha palavra. Você tem que acreditar na forma como eu faço. E muita gente foi nessa e muita gente fez isso. E o mundo, consequentemente, caiu em uma outra guerra em escala mundial e milhões de pessoas morreram de formas bem absurdas, para não usar uma outra palavra feia. Vamos lá. Quais foram as causas que permitiram que esses governos totalitários, que esses governos autoritários chegassem ao poder? Primeira delas foi a crise da Europa após a Primeira Guerra Mundial. A guerra aconteceu na Europa, mas o que aconteceu com os países vencedores foi diferente do que aconteceu com os países perdedores. Em que sentido? Quem ganhou a guerra teve parte das suas terras destruídas, perdeu suas fábricas, perdeu linhas de trem, portos e tudo mais, mas ganhou. Ainda tinha ali um ressarcimento por parte dos perdedores. Quem perdeu a guerra ainda tinha que pagar como uma forma de punição para aqueles que venceram. Então a gente tem a Europa se reconstruindo, você tem uma economia em frangalhos, você tem uma população que a moral tá baixa, e isso vai ser um problema. E aí veio a crise de 29, e com a crise de 29, novamente a Europa foi impactada. Primeiro, os Estados Unidos era o país que emprestava dinheiro para a reconstrução da Europa, os Estados Unidos quebrou. Consequentemente, quem precisava de dinheiro não tinha mais de onde tirar esse dinheiro, então as economias se afundaram ainda mais e tiveram que buscar outras formas de se recuperar. Você vai ter os Estados Unidos saindo depois da Primeira Guerra como um país mais rico, porque ele que estava vendendo tudo para a Europa, estava emprestando dinheiro para a Europa. Você tem a questão do consumismo lá, do American Way of Life. Aí você teve a crise de 29, de fato. Aí você tem aqui a questão dos empréstimos para a reconstrução da Europa cortados. Então tudo isso vai fazer com que a Europa, que começou a se recuperar, caia de novo, e aí esses governos vão se aproveitar dessa situação para construir o imaginário da cabeça das pessoas de eu tenho uma solução para o seu problema e eu sei qual é o seu problema e nós vamos juntos combater esse problema. Consequentemente, você tem um crescimento aqui dos partidos socialistas. Por que tem um crescimento dos partidos socialistas? Gente, a ideia original do socialismo é para que não haja pobreza. Só que todos os grupos que não concordam com isso vão dizer que o comunismo mata as pessoas, que o socialismo é ruim. Vamos lá. A ideia do socialismo é muito boa. Se na prática não funcionou, foi porque ela não foi colocada da forma como foi pensada. Mas a ideia, novamente, ela é boa. Mas todos aqueles que são defensores do capitalismo, do acúmulo de capital, de ficar rico e tudo mais, não vai concordar com essa ideia. E esses partidos vão começar a colocar que o comunismo é o problema. O comunismo é o problema, o comunista é o problema, temos que expulsar os comunistas, matar os comunistas, vencer os comunistas. E também tinha um outro problema gerado pelo Tratado de Versalhes, que é o revanchismo. O que vem a ser o revanchismo? Eles vão dizer que
Aqueles países que humilharam eles lá na Primeira Guerra Mundial precisam pagar por tudo aquilo que a Alemanha estava passando, por tudo aquilo que a Itália estava passando. E a gente vai ter então esse revanchismo. Aqui nós temos as figuras que vão ganhar esse destaque. Você vai ter Benito Mussolini, na Itália, que vai começar aí um movimento chamado de fascismo, né? Vai gerar um partido, vai gerar um grupo com a ideia, que vai ganhar muitos adeptos, que vai trazer toda uma imagem de Itália reformulada. Você vai ganhar aqui, dentro da Espanha, Franco, que também vai trazer uma crise, uma revolta, uma guerra civil, que vai tentar colocar suas ideias totalitaristas no poder. Em Portugal você vai ter Salazar e o mais famoso de todos aqui, Hitler na Alemanha, que vai pegar uma ideia de que eu sei qual é o problema do mundo e vai colocar em prática e vai fazer com que milhões acabem morrendo por conta de suas ideias. Essas 4 figuras aqui são regimes totalitários que ascenderam ao poder por conta de todo aquele processo de revolução industrial, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial, crise de 29. Tudo isso, essa crise do capitalismo, permitiu que esses governos chegassem ao poder. E novamente, se você pensar 2020, a gente vê que em algumas partes do mundo, alguns grupos chamados de grupos neonazistas, neofascistas, estão chegando ao poder de novo por conta dessas crises econômicas que estão assolando o planeta. Vamos lá, de forma bem simples aqui você tem sobre o fascismo. Lembre, fascismo, Itália, nazismo, Alemanha. Qual a diferença? Só o país, a ideia é a mesma. O fascismo, ele vai ter origem aqui no fátio. O fátio seria esse feixo aqui. Ele diz que se você pegar um só graveto, ele é fraco, ele se quebra. Se você pegar vários gravetos, é o fátio, juntá-los, eles são fortes. Então ele vai falar de um grupo de pertencimento, de fortalecimento, de você ser forte. Quando que isso vai surgir? Vai ter aqui na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, você tem uma monarquia parlamentar com vários problemas, dívidas, desemprego e inflação. Você tinha um governante que não estava conseguindo manter a Itália como ela já foi um dia, um país forte. Lembrando, a Itália entra na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha, um ano depois ela troca de lado, ela perde terras, ela perde dinheiro, ela tem parte do seu território tomado e ela não ganha nada com a Primeira Guerra Mundial. Isso gerou um descontentamento por parte da população. O líder do fascismo vai ser Benito Mussolini, um homem, um soldado que vai ganhar destaque, que era muito bom em oratória, ou seja, falava muito bem. Isso é uma característica desses regimes totalitários. O líder sempre é uma pessoa que fala muito bem, que consegue atrair a atenção das pessoas. Ele tinha como objetivo fortalecer a nação e a defesa da ordem e grandeza da Itália. Novamente, o patriotismo. O meu país acima de tudo, de todos. O nosso país é o melhor. E aí a gente vê as situações que aconteceram. Primeiro você vai ter o crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Como eu falei, os grupos socialistas vão começar a surgir por conta da União Soviética, por conta dessa ideia socialista que já existia no mundo, de recuperar a economia, de tirar a pobreza. A ideia é bonita, mas na prática não funcionou. Em 1919 tem a fundação do Grupo de Combatentes Fácil de Combate, que vai reprimir esses movimentos populares sociais. Olha aí, ó. Movimentos populares sociais com extrema violência. E aí você tem o surgimento, né, das fardas, das camisas negras, que vai ser esse grupo aí que vai surgir como um partido, que vai oprimir a população, que vai, assim, combater o comunismo que na prática ainda não existia, mas para parte da população que tinha medo do que tinha acontecido na União Soviética, já era um motivo para ser combatido. Em 1920 ele vai se transformar num partido, que vai ser o Partido Nacional Fascista, tá? Essa palavra aí você não precisa ter medo de falar dentro desse contexto. Ele vai ser derrotado nas eleições de 21. Aí você fala, pô, professor, mas eles não ganharam eleições.
mas não significa que eles deixaram de existir. Eles continuaram existindo e esse grupo foi aumentando. Em 1922 você tem essa marcha sobre Roma com 50 mil camisas negras e eles vão colocar aí Mussolini no poder. Eles vão mostrar que Mussolini é o líder que a Itália precisa, que eles são a solução para os problemas econômicos da Itália, para trazer a honra novamente para a Itália. Em 25, Mussolini vai assumir o poder e vai implantar uma ditadura, ou seja, não tem mais eleição, não tem outros partidos, não tem concorrência, eu sou o líder e eu que mando e acabou. Em 1929 vai ter uma coisa curiosa. Muita gente fala assim, por que a Igreja Católica nunca se pronunciou assim abertamente a respeito do fascismo, do nazismo, de tudo que aconteceu nesse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Por conta do Tratado de Latrão. O que vai ser o Tratado de Latrão? A Igreja Católica ficava em Roma, sua sede era na Itália. E aí, em 1929, vai ser criado o Estado do Vaticano. É o menor país do mundo, é o Vaticano. E com a criação do Vaticano, a Igreja sai de Roma e vai para o Vaticano. E quem faz isso foi Mussolini. Mussolini criou o Vaticano. Então, daquele momento em diante ali, a Igreja Católica tinha o seu próprio país, o seu próprio Estado. Seguindo, ele vai perseguir os seus opositores, especialmente os comunistas, como a gente já falou, a ideia do comunismo, que é o perigo do mundo. Vai ter partidos fechados, controle do ensino, comunicação, patriotismo, treinamento físico, fortalecimento de exército. Você vai ter reconstrução de indústrias bélicas, você vai ter a recuperação de terras, que aqui a gente vai ter esse reforço do neocolonialismo, e uma infinidade de coisas que vão levar novamente um grupo a se formar lá na Segunda Guerra Mundial. Eu vou parar esse vídeo aqui, você vai lá, toma uma água, volta. O próximo vídeo eu continuo falando especificamente sobre a Alemanha, beleza? 2 minutos e eu volto.